O assunto agora, gente, é economia. Já tem expectativa no mercado de queda de juros. Preparei uma telinha para vocês. Vamos dar uma olhada? O Brasil está querendo isso faz tempo, o Lula vem brigando com isso com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agora o mercado acredita que realmente vai vir. A taxa atual hoje, a taxa Selic, está em 13,75% ao ano. O primeiro corte, o mercado acredita que ele deve vir, tem um errinho na minha tela, peço desculpas, mas vou corrigir assim ao vivo, que televisão é assim, vai vir em agosto. A previsão era para setembro, antecipou. O primeiro corte deve vir em agosto, um corte de 0,25 para 13,50%. E depois o mercado vai apostando em quedas sucessivas nessa taxa de juros até chegar em setembro do ano que vem em 9,75%, algo entre 9,75% e 10%. É algo assim muito, muito expressivo. Vamos olhar um pouquinho para a segunda tela para os motivos. Por que o mercado mudou de expectativa? Por que o vento está virando? Primeiro, a aprovação do marco fiscal no Congresso. Podemos ter várias críticas em relação à regra, mas temos uma regra fiscal, falta só passar no Senado. A queda da inflação, os índices de inflação têm vindo um pouco menos pressionados e já aparece no Boletim Focus do Banco Central expectativas mais amenas para a inflação. E o mercado está apostando, e aí é uma aposta, que o governo não vai mexer na meta de inflação, que ele pode fazer uma discussão mais técnica, mas que teria um entendimento ali do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet de que não é hora de mexer na meta de inflação, porque senão isso vai atrapalhar a perspectiva de queda de juros. Trago agora para a análise. Yuri, será que está chegando o momento que o PT estava pedindo há tanto tempo? Será que se ninguém atrapalhar agora vem? Tem uma série de sinais ali e quase um coro coletivo da sociedade, tirando setores do mercado financeiro, que sustentam a posição que o Roberto Campos Neto tem adotado aí na política monetária. Está se criando esse clima para o governo, mas de fato você mencionou a discussão que vai ter sobre a meta, mudar ou não mudar a meta e qual o tipo de impacto que isso pode ter nas expectativas. Se eventualmente mexer na meta, isso pode gerar uma expectativa ruim para a inflação futura e aí cria-se uma justificativa para postergar esse início da redução da taxa de juros. Agora, o grande ponto que me parece é que, seja lá quando o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, não vai deixar de ser o alvo das críticas do governo, porque é muito conveniente para o governo ter um Banco Central autônomo e um presidente do Banco Central com o histórico de Roberto Campos Neto, sem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, fazendo uma análise puramente do pragmatismo político, da conveniência política que é para o governo criticar. Quando começar a redução da taxa de juros, que bom que veio, mas chegou tarde. O discurso já está pronto. É muito provável que seja esse o discurso. Ou da oposição, você diz? Não, do governo. Quando começar a cair a taxa de juros, vai ser aquele discurso, olha, caiu finalmente. A gente esquece, né? Porque o Banco Central é uma autarquia do governo. Exato. A hora que você falou, eu fiquei pensando, bom para o governo. Discurso da oposição não, é do próprio governo. Eu confesso que volta e meia, aquela coisa, para quem não conhece Brasília, né, o Banco Central está ali no setor bancário, na asa sul ali, né? Chegando no centro de Brasília. Quando você chega em Brasília do aeroporto, cara, quase sempre você pega ali, né, o eixão do sul e vai passar na frente, né? E volta e meia eu passando na frente nos últimos tempos, eu falo, o pessoal do governo deve passar aqui e olhar para a Torre do Mal, né? Porque ficou muito com essa coisa do inimigo. Né? Ele é todo preto. Darth Vader. Não, exato. Tem uma cara ali de torre ali do Senhor dos Anéis. Bom, enfim. Mas toda essa digressão, só para voltar num ponto, que também acho que não dá para... E aí acho que mais do que eu colocar um ponto, eu até acho que vou pedir uma ajuda tua, Raquel, para te questionar.
Tem um outro aspecto também que está na trajetória de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. E aí, de novo, sem entrar no mérito, só constatando um fato. Provavelmente vai ser o presidente do Banco Central que mais vezes teve que se explicar ao Congresso Nacional por não cumprir a taxa de inflação, né? E o quanto que isso pesa ou não pesa quando se for escrever a história do que foi a gestão dele no Banco Central. É claro que pegou toda a consequência da pandemia, e isso é óbvio que isso tem um peso importante, mas o quanto, né, para um presidente do Banco Central não é legal, né, escrever a cartinha ali para o Congresso, ainda que seja tenha apenas uma questão simbólica, não tem nenhum impacto direto na permanência dele, nem na gestão dele, mas tem um simbolismo. Vão ser 3 anos seguidos seguindo o caminho que está esse ano, de mais uma vez a meta não ser cumprida. Mas era o que eu ia te falar, né? Foi um período completamente atípico de inflação global provocada pela pandemia da Covid-19, que você teve toda aquela espremida nas cadeias produtivas que provocaram um enorme mas o argumento dele para manter o juro agora é que não é o choque de oferta, é o choque de demanda. Então, essa justificativa para este ano já não vale mais. A justificativa tem que ser outra, né? Não, mas o choque de demanda existe. Você tem uma economia mais aquecida. Colocar, né? Agora, o que eu sinto, Renata, e no presidente do Banco Central, é que ele está ficando mais confortável com a situação porque ele percebe a expectativa do mercado caindo. Quando você olha ali nos relatórios, boletim focos, porque o Banco Central, a função dele é controlar a expectativa. E aí, quando ele vê que o mercado começa a criticar que a inflação vai baixar, ele fica um pouco mais tranquilo. Você acha que Campos Neto está um pouco mais tranquilo ou eu estou otimista? Não, ele deu essa indicação já, né? A última vez que, foi esses dias, que ele parou para detalhar o que ele estava vendo da inflação, as preocupações remanescentes no Banco Central, ele deu algumas explicações. A primeira é o fato de que, quando a gente olha o núcleo da inflação, ele ainda apresentava uma pressão inflacionária muito resiliente. E isso era preocupante, da casa de 7%. Então, você tinha ali um conjunto de fatores que não deixavam o Banco Central ficar mais aliviado, mais tranquilo. O segundo aspecto é o fato da inflação de serviços também estar acelerando. Por quê? Por conta do aumento da demanda, por conta do mercado de trabalho que ainda que ainda não, né? O mercado de trabalho que está mostrando força e uma projeção de crescimento da economia que está sendo reajustada para cima. A economia está um pouco mais forte do que o próprio Banco Central antecipava. Isso foi o que Campos Neto explicou. Diante dos últimos números da inflação, né, do IPCA 15, ele mesmo deu indicações de que, olha, tá vendo, isso surpreende o próprio Banco Central. Quando o Campos Neto, nessas últimas explicações que ele deu, ele falava sobre as expectativas, ele dizia, olha, a gente tem ainda o mercado projetando lá na frente uma inflação ainda alta. E a gente sabe que quando o Banco Central está atuando, usando a taxa Selic para justamente tentar controlar a inflação, ele não está agindo no curto prazo, ele sempre está vendo um pouco mais à frente, porque essas medidas, a política monetária, ela demora um pouco a ter consequência na vida real. Então, para o Banco Central, não só para Campos Neto, porque a decisão da taxa Selic não é só dele, para o Banco Central, olhar para frente é um instrumento muito valioso. E isso ainda não os deixava serenos para começar esse processo de queda da Selic, que vai acontecer. A questão é quando. Por isso também que a briga política que se travou em torno disso, ela no final, né, quem está de qualquer lado pode torcer a história de qualquer jeito, no seguinte sentido: se chegar no final do ano e o governo Lula tiver que responder porque a economia não andou da forma como ele gostaria, o país gostaria, por isso ele está sendo cobrado, ele tem um vilão para apontar. Quando esses juros finalmente começar a cair, que aconteceria eventualmente, né, a questão é o timing, ele também pode dizer que ganhou essa batalha e que, portanto, o Banco Central finalmente se rendeu aos argumentos do próprio governo. O que a gente espera é que não, né? Que isso aconteça a partir do entendimento das balizas técnicas e do Copom estar bem cercado para tomar essa decisão. Então, estou com você, Renata, não vejo rendição do Banco Central. Acho que a queda de juros, quando ela vier, ela vai vir embasada. Tainá, fazer uma brincadeirinha com você.
Quem parece que vai dar uma sorte danada é Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque ele vai para o Banco Central com essa missão de fazer interlocução entre o Lula e o Roberto Campos Neto, só que ele vai chegar no momento em que as taxas de juros vão começar a cair. Tipo, ele tem toda essa habilidade política, etc., tem experiência para estar ali, mas vai chegar na hora perfeita. Como é que vai ficar o clima político para Fernando Haddad na hora que o juro começar a cair? Não, vai ser ótimo, né? Tudo que o ministro da Fazenda espera. A gente tratou dessa questão, né, da chegada do Galípolo no BC, e ele mesmo na entrevista à CNN falou que a ideia não era entrar em rota de divergência, né, com os demais pares, ali com os diretores, e isso foi bem pontuado pelo Roberto Campos Neto. Sim, você também falou com exclusividade com Nós ele. conversamos com ele logo depois do anúncio. E agora, tem uma questão de discurso que a gente observa, eu já fui questionada algumas vezes, o quanto que se espera do presidente da República e do seu entorno de esticar essas críticas a Roberto Campos Neto, né? Vez ou outra a gente se pega conversando sobre isso, se essa vai ser a tônica do presidente, e a minha aposta nesse momento é que sim, que a tônica do presidente da República já é essa, embora ele tenha, houve uma tentativa dos seus auxiliares mais próximos na comunicação, para ele diminuir, para ele não personificar no Roberto Campos Neto essas críticas. Acredito que ele vai esticar até o momento final, que segundo o Roberto Campos Neto é só no final de 2024. Tinha muita gente torcendo por essa boa relação do Roberto Campos Neto com o Galípolo, com o Fernando Haddad, de que ele antecipasse e fizesse uma transição da sua gestão, uma transição amigável por essa boa relação, e ele já pontuou, olha, se a ideia é ir para o confronto, estou pronto, até o final de 2024. Joel, amarrando com você essa história, Lula reclamou, mas na hora que aconteceu o que o mercado estava pedindo, ou seja, aprovem o marco fiscal, se acalmem, talvez, né, vamos ver se isso vai se confirmar, não mexam na meta de inflação, que o juro vai cair. Como a Renata bem lembrou, os números vindo um pouquinho melhor até do que o esperado, né? Tudo isso ajuda ao que o Banco Central faça, aquilo que, óbvio, todo mundo espera e quer que ele faça. Ninguém gosta de juros tão altos. A questão é que os juros altos são um remédio amargo, é verdade, para uma questão real, que é a inflação. Não adianta nada baixar os juros na canetada, virar uma Argentina, virar uma Turquia, com inflação de 100% ao ano. Isso aí é o caos econômico, impede o planejamento econômico e prejudica os mais vulneráveis na sociedade, que são os que menos têm como se proteger da mudança de preços, se proteger da inflação. Então, a gente está vendo a coisa, finalmente, parece que vai andar. Essa informação que você traz, Raquel, se acontecer mesmo essa possibilidade de agosto, quer dizer, é a aposta do mercado. Exato, quando exato. Você vai olha ser, os contratos de juros futuros. Exato, acho que vai ser um sinal assim muito positivo, vai causar alguma euforia. Eu não tenho dúvida que o governo vai continuar acusando o Banco Central, mas lá dentro vai dizer que bom, finalmente começou a baixar. Mas o jogo é esse, ele vai continuar batendo e vai ficar a pergunta daí. Será que toda essa campanha do governo, do Lula, teve algum papel na decisão do Banco Central? Acho que vai ficar uma questão, vai ficar no ar, se realmente vier um pouquinho antes a queda. E que vai ser entendido como talvez o Banco Central esteja um pouquinho mais disposto aí ao pensamento e ao raciocínio político. Minha avaliação, não. Vai ser uma decisão técnica.